Aleluias. Amém. Graça e paz, irmãos. Os irmãos que também nos acompanham das suas casas. Louvado seja Deus, mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais uma noite que nós nos reunimos para celebrar o nome do Senhor. E já convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18. É um texto bastante conhecido de nós. Um texto que nos mostra que nós somos obra das mãos do Criador, das mãos do Deus Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 18 diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera lhe dito que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Só até aí, irmãos. Muitas vezes o Senhor tem falado conosco, muitas vezes o Senhor tem nos exortado, muitas vezes o Senhor tem nos lembrado quem de fato nós somos, o quanto nós necessitamos dEle. E muitas vezes nós agimos como esses homens aqui de Judá, achando que o nosso proceder, achando que a nossa justiça, achando que a obra das nossas mãos é suficiente. Mas o Senhor tem nos ensinado que não é assim. O Senhor tem nos ensinado que da mesma forma que o profeta desceu à casa do oleiro, nós também devemos descer à casa do oleiro. E nós podemos entender essa casa de oração nessa noite como a casa do oleiro, onde o Senhor trata com cada um de nós, onde o Senhor fala aos nossos corações, onde o Senhor nos quebra se necessário for, e onde o Senhor nos forma mais uma vez. Por isso é necessário que ao adentrarmos nessa casa, ao adentrarmos na presença de um Deus que é santo, para iniciar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, é necessário que nós nos arrependamos, é necessário que nós confessemos os nossos pecados, é necessário que nós nos submetamos à mão do Deus que tudo pode, do Deus que tudo faz. Curve suas cabeças. Você que nos acompanha também da sua casa, faça o mesmo. Curve a sua cabeça. Se preferir, põe a mão no seu coração, mas não é necessário nem que você abra a sua boca. Nesse momento, se coloque diante do Deus que te criou, do Deus que te formou, do Deus que conhece o mais profundo do seu ser, que conhece aquilo que está oculto lá na tua alma. E diante desse Deus, procure trazer à memória: você fez algo que magoou esse Deus?
Você teve alguma atitude que envergonhou a igreja do Senhor, ou aqueles que servem ao Senhor? Você deu um mau testemunho, você não agiu conforme era esperado, você desejou coisas que eram impuras, você buscou algo que não condiz aos santos. Não precisa abrir a sua boca, só lembre no seu coração. E lembrando, peça perdão a Deus, porque não foi para isso que Ele nos criou, não foi para isso que Ele nos chamou. Ele disse que nós somos luz nesse mundo, e como luz as pessoas têm que olhar para as nossas vidas e enxergar a presença de Cristo, enxergar atitudes daqueles que servem ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso. E se nossas atitudes não condizem com isso, que nós nos arrependamos, que nós mudemos de atitude, que nós testemunhemos verdadeiramente o Deus que está em nosso coração. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós, os teus filhos, nos colocamos ante os teus pés, arrependidos, entristecidos, entendendo, Senhor, que temos feito coisas que são más, temos tido atitudes que não condiz com os santos. Mas, Pai amado, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa pequenez, o Senhor conhece a nossa fraqueza, o Senhor entende os nossos dissabores. Então, Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a sermos servos melhores. Ajuda-nos, Senhor, a dar um bom testemunho. Ajuda-nos a falar do Teu amor com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, porque o sacrifício que foi feito pelo Teu Filho é mais do que suficiente para nos lavar de toda imundície, para nos purificar, para que a nossa alma fique branca como a alva lã. É assim que diz a Tua palavra. E continua, Senhor, nos sustentando, continua nos ensinando, continua guardando as nossas vidas, para que nós possamos crescer de fé em fé, para que nós possamos ser cada dia mais santos, separados para a Tua obra, para anunciar as Tuas verdades. É assim que nós Te oramos, é assim que nós Te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E convido vocês que está nos assistindo de casa, se ainda não fez o seu pedido de oração, escreva aí nas mensagens, que a gente vai tomar nota, e no tempo oportuno nós estaremos orando. Teremos um momento de oração de gratidão pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e teremos um momento de intercessão, de clamor pelas pessoas que necessitam de oração nessa noite. Então não deixe de fazer o seu pedido, não deixe de pedir ao Deus que faz todas as coisas, que pode todas as coisas, porque a Bíblia diz que aquilo que é impossível para nós é perfeitamente possível para Deus. Então façamos isso. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor e agradecer o seu nome, e em seguida nós estaremos orando. Amém, irmãos. E apesar de nós olharmos para essa igreja e vermos tantas cadeiras vazias e estarmos em um pequeno número aqui nessa noite, mas a palavra do Senhor nos diz que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, Ele se faz presente. Então o Senhor está aqui. E nessa noite, cante como se você fizesse parte de um grande coral, porque nós fazemos parte de um grande coral, o coral celestial. E ofereça ao Senhor o seu melhor. Aleluias. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés. Semelhança é o desejo do meu
face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Amém, queridos. E que verdadeiramente nós possamos exalar mais de Deus. Eu ouvi uma frase essa semana de uma pastora que dizia assim, que nós não podemos e nem devemos ser sal em um saleiro. A gente tem que ser sal em um mundo apodrecido, necessitado de Deus. E por isso que é necessário exalar de Deus, para que o mundo apodrecido possa sentir o bom perfume de Cristo. Mas vamos continuar louvando ao Senhor e declarando que quando tudo diz que não, a voz do Senhor continua nos encorajando e nos dizendo que sim, Ele está conosco. Então, independente das circunstâncias, das situações adversas, continue crendo e louvando ao Senhor. Quando tudo Aleluias. Leve sua mente ao Senhor e o adore nessa noite. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, creia, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do
esse Deus do impossível que está aqui nessa noite. E é esse Deus do impossível que não desiste da minha nem da tua vida, da minha causa nem da tua. Continue crendo no agir sobrenatural desse Deus em sua vida. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, creia, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Aleluia. Amém, irmãos? Abramos nossas Bíblias no Salmo 126. Um salmo tão conhecido de nós. Esse salmo, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Versículo 3 novamente. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando nós passamos a meditar, a observar a nossa vida, o que acontece à nossa volta, é impossível enumerar as bênçãos de Deus em nosso meio. É impossível a gente descrever o quanto Deus tem feito por nós. Então, nessa noite, nós queremos, como forma de gratidão, fazer essa oração, especificamente por duas pessoas. A primeira pessoa foi Claudinha, que nós estivemos orando durante todo o seu período gestacional. E a outra pessoa foi Clara, que teve uma complicação no coração. Os irmãos sabem, se submeteram a uma cirurgia e a gente também orou por ela. Então a nossa irmã Cláudia fez a cirurgia e já vai estar de alta amanhã, está voltando para sua casa. Tem, claro, um período de adaptação, mas graças a Deus já passou por esse processo, está de alta, voltando para casa amanhã. E Claudinha, que bênção para nós. Claudinha engravidou e havia uma preocupação com essa gravidez de Claudinha desde o início. E as igrejas, as irmãs, mais especificamente de oração, botaram o joelho no chão, coração no altar, colocaram a gravidez de Claudinha no altar do Senhor. E amanhã Claudinha vai dar à luz. Graças a Deus, amanhã está vindo o novo rebento, filho de Claudinha, irmão ali de Guga. Então está chegando aí mais uma ovelhinha do Senhor, graças a Deus por isso. Então nós, claro,
Vamos orar para que tudo ocorra bem, mas já agradecendo, porque o Senhor sustentou durante todos os 9 meses essa gravidez de Claudinha, e graças a Deus, conforme nós lemos no Salmo, Ele tem feito grandes coisas, por isso nós estamos alegres. Então eu vou convidar a minha irmã Gorete para fazer essa oração de gratidão, e nós iremos concordar com ela. Aqui. Graça e paz, amados. Graça e paz novamente. Então vamos orar, né? Amado Deus e soberano Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor, Te agradecer. Colocar, Senhor, nosso coração grato a Ti por todas as bênçãos concedidas, mesmo sabendo que não somos merecedores, Pai, mas o Teu amor por nós é incondicional, e todos os dias o Senhor derrama da Tua graça sobre nossas vidas. Queremos Te agradecer imensamente, Senhor, pela recuperação de Clara, pela cirurgia que ela pôde fazer, e por agora estar se recuperando, Senhor, tendo uma nova vida, meu Pai. Também queremos Te agradecer pela gravidez de Claudinha, e Te entregar amanhã, Senhor, o seu parto, né, a chegada desse bebê. Que ele venha com saúde, meu Deus. E nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, de sua família, pela vida de cada irmão, Senhor, dos presentes e os de que não se encontram aqui. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor continue nos dando um coração grato pelas pequenas e pelas grandes coisas que Tu nos concede todos os dias. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Obrigado, irmã. Amém, irmãos. Então, é isso. Quando nós clamamos a Deus, quando nós pedimos a Deus, Ele faz maravilhas. É por isso que nós o servimos, porque é um Deus do miraculoso. É o Deus que, como diz a sua palavra, Ele fez no passado, Ele faz hoje e Ele fará eternamente, porque Ele se alegra em demonstrar o amor que Ele tem por cada um de nós, o cuidado e o zelo. Então, como já dissemos no início, continue fazendo o seu pedido de oração. No final nós estaremos orando, colocando no altar do Senhor, para que também vocês tenham oportunidade, como a irmã Claudinha, como Clara, de estar agradecendo ao Senhor pela mão poderosa como o Senhor tem agido em suas vidas. Não deixe de fazer o seu pedido de oração, não deixe de pedir ao Deus que tudo pode. E vamos cantar um último hino como forma de oração, como forma de preparação para nós ouvirmos a palavra de Deus. Louvemos ao Senhor. Amém. E a Bíblia nos conta a história de um homem poderoso, muito rico, influente, conhecido, mas aquele homem trazia no seu corpo uma enfermidade e o dinheiro dele não era capaz de resolver aquele problema. Mas ele procurou o Senhor e o Senhor deu a ele uma ordem que poderia parecer muito humilhante: se lavar em um lugar que não era próprio naquela época se fazer. E aquele homem era Naamã. Mas Naamã obedeceu à ordem do Senhor, ele se lavou e ele foi curado. Às vezes a forma que o Senhor encontra de tratar com a minha e com a tua vida é um pouco estranho aos nossos olhos, mas o Senhor tem um objetivo por trás de cada escolha que Ele faz. Então vamos louvar o Senhor, encerrando esse período. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão
Eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do seu poder, como Naamã do seu poder. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A paz, irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para escutarmos da palavra do Senhor. E eu chamo o presbítero Robson, que hoje vai nos trazer a palavra, e vamos orar pela vida dele. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, mais uma vez estarmos aqui, né, para escutar da Tua palavra. Senhor, que Robson venha nos trazer aquilo que Tu já colocou no coração dele, Pai. Que não seja o que queremos ouvir, mas aquilo que Tu já falou a Robson. Então, Senhor, que nós possamos, Senhor, estarmos cativos para ouvir e pôr em prática tudo aquilo que Tu tem nos dado, Senhor, como a Tua palavra. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite e a paz do Senhor, amém? Hoje, quarta-feira, culto de oração, e nós estamos aqui colocando nossas vidas no altar do Senhor, com ações de graças, momentos de petição e clamor ao Deus que tudo pode e tudo resolve. E essa é a nossa confiança. Eu costumo dizer não, né? Porque nós estamos vivendo num ambiente totalmente atípico e estamos tentando nos adaptar com esse ambiente virtual, mesmo com a igreja, as portas abertas e os irmãos sentados em suas cadeiras, mas sabemos que está todo aquele processo de restrição e a grande maioria está dentro desse ambiente virtual. A mensagem do Senhor, ela vai ser colocada, ela vai ser semeada. E a mensagem do Deus Altíssimo só compreende, só entende aqueles que realmente acreditam em Deus. Esse é o primeiro ponto a se colocar, já que estamos dentro de um ambiente virtual também, e muita gente nos escuta. Então, só quem escuta a mensagem do Evangelho, e só quem pode ouvir, compreender, entender, é aqueles que conhecem e sabem que Deus existe.
Então, isso é um primeiro fator. Digo isso porque nós, por estarmos agora expondo a mensagem do Evangelho de outras formas, as redes sociais, elas estão sendo muito combatidas, e até discussões dentro desse ambiente teológico e filosófico, da crença e da existência de Deus. Meu irmão, você que está nos escutando nesta noite aí em sua casa, você está aí porque você acredita em Deus, e sabe que Ele resolve todas as coisas. Você sabe que a mensagem do Evangelho, ele veio para curar, para instruir, para demonstrar e para trazer uma solução para as nossas vidas. Então, isso é muito importante salientarmos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16. Êxodo, capítulo 16. E o versículo 21. Êxodo 16, 21. Você que está em sua casa, com o seu aparelho celular, ou a própria Bíblia em si, abra em Êxodo 16, capítulo 16, versículo 21. O texto diz o seguinte: colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, e vindo o calor se derretia. Esse é o versículo da nossa conversação de hoje, nosso devocional para esse culto de oração. Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: o homem, ele teve um processo de evolução muito grande, desde esse processo, desde esse período de Moisés, a escrita do Pentateuco, a conversação e o diálogo com o povo, explicando quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós iremos também. Todo esse processo, tirar as dúvidas do povo, mostrar ao povo o que era o caos, o que é a organização e as coisas que hão de vir, todo esse ambiente pentateuco de Moisés. A partir deste momento, toda uma evolução. O livro do Antigo Testamento ao Novo Testamento, até as eras seguintes, houve uma evolução do homem. É importante também compreender que com toda essa evolução, o ser humano ele teve uma perca de identidade gigantesca. E o homem ele tem essa sua perca de identidade por conta das evoluções e por ele não dominar as coisas que vêm em suas direções, a sua direção. E o cristianismo também, o cristão em si, com todo esse ambiente tecnológico de automação, que não é agora, nós estamos utilizando uma coisa que já existe. O homem também, ele se perdeu dentro desse ambiente. Eu costumo dizer, C.S. Lewis, em um dos seus livros, a Carta do Aprendiz ao Diabo, ou ao contrário, que ele traz a ideia do homem, por não em busca de se conhecer, ele termina se perdendo. Por ele não se conhecer, ele termina se perdendo e entrando dentro das manifestações e das aplicações do diabo. Esse livro é muito interessante, é muito gostoso de ler ele. E C.S. Lewis traz esse entendimento ao ser humano. Outro ponto interessante do próprio C.S. Lewis é quando ele traz dentro uma perspectiva cristã, que o ser humano, o homem, por não conhecer a Deus e achar que esse ambiente cristão de Deus, do divino de Deus para com o ser humano na face da terra, é um conto de fadas. Os homens e as pessoas estão se perdendo em suas próprias interrogações. E olha que C.S. Lewis, no seu contexto, finlandês que ele era, no seu contexto, ele era denominado como um ateu, e ele se converte ao cristianismo. Deus chama ele e ele olha a imagem do Evangelho e ele consegue compreender a imagem da cruz. E Tolkien, o grande autor do Senhor dos Anéis, também compreendeu essa imagem do Evangelho. Então veja só, Deus, a história de Deus na humanidade, ela nunca houve uma contação ou uma narrativa simples. Sempre houve uma veracidade para aqueles que realmente compreendem o Evangelho. Aqueles que compreendem o Evangelho, eles entendem as coisas que acontecem. E aqui nós vamos entrar numa narrativa de
Êxodo contada por Moisés. O ponto principal é que Deus, quando trabalha com esse povo, tirando eles do Egito, trazendo eles para o deserto, eu costumo dizer, Augusto Nicodemos disse que quando Deus movimenta o cristão, Ele sempre movimenta, porque ele se responsabiliza para sustentar. Quando Deus muda os nossos paradigmas, os nossos planejamentos, as nossas ideias, Ele muda porque Ele se responsabiliza, porque Ele é o nosso sustentador. Nesse texto de capítulo 16, o povo estava trazendo uma guinada de movimentação, de caminhando dentro do deserto, peregrinando no deserto, e eles estavam necessitando de comida. Aqui já fazia um mês e 15 dias de caminhada dentro do deserto, e as pessoas estavam se mantendo até então com o que eles tinham trazido em suas caminhadas. E nesse momento, logo no início do texto, começa a vir um processo da descrença, porque o Deus de Israel, o Deus que trouxe toda a manifestação no Egito, quando Deus falou com Moisés através da sarça, nós ouvimos isso através de Juarez domingo, através da sarça aqui, ouviu ali naquele momento, é interessante, porque até então, o povo da geração de Moisés não tinha mais a identidade cristã. E quando Deus fala com Moisés, que Moisés vai até o povo ali no território do Egito, onde estava só o povo de Israel, desde a época de Josué, que ali foi implantado naquela região ali do Egito. Moisés se coloca ali e se coloca mostrando que é o próprio enviado de Deus. E a geração mais antiga também traz esse pensamento, mostrando, dizendo, e contou a história a Moisés, quem era você, desde pequeno, quem foi que criou você, e trouxe aquela inquietação no coração de Moisés. E Moisés começa a se sentir-se um pouco conflitado em relação a essa situação. Ocorre aquela situação de matar um soldado egípcio, foge para a terra de Miriam, passa mais 40 anos e com 80 anos ele volta. E essa mensagem nós ouvimos domingo com o Juarez aqui, né? E quando ele volta para libertar o povo do Egito. E para libertar o povo do Egito, ele mostra, olha, o Deus de vocês é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E esse Deus é o que vai resgatar, tirar vocês das mãos dos egípcios. E esse Deus vai mostrar os seus milagres. E aí começou a mostrar os seus milagres. Tira o povo do Egito, o povo começa a fazer a peregrinação. Do versículo 1 ao versículo 3 diz assim: e partiram eles ali de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel. E ao estar no deserto, ali 15 dias do segundo mês, ou seja, o primeiro dia do primeiro mês começou a ser contado no capítulo 12 de Êxodo. Então aqui no capítulo 16 era aos 15 dias do segundo mês. Depois saíram da terra do Egito. Então toda a congregação dos filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés, contra o próprio Arão no deserto. E disseram aos filhos que eles preferiam estar no Egito, sentando e comendo das carnes, das panelas do Egito, e confiando na fartura do Egito, do que estar ali e morrer no deserto de fome. Ou seja, Moisés, tu trouxesse a gente para o deserto para matar a gente. O povo começou a ter essa perca dessa identidade. Depois de tudo que foi visto, eu olho esse texto, você relê várias versões, e as direções sempre é a mesma. E você fica um pouco descrente com a situação do ser humano, a fragilidade do ser humano. Hernandes Dias Lopes mostra que o seu homem, ele é propenso diariamente, por isso que na liturgia presbiteriana há a necessidade da confissão de pecado. E nós em nossa casa, todos os dias, essa confissão
Eu já trouxe esse estudo, o pastor já trouxe, o Jorge já trouxe esse estudo da confissão de pecado. A confissão de pecado não é somente no momento litúrgico dentro do tabernáculo, mas é todos os dias em nossa casa, porque nós somos propensos a falhar contra o Mestre. Nós nos acordamos, confissão de pecado parece que só existe no domingo e na quarta-feira. Não existe em outro dia mais não. E nós somos propensos diariamente. Juarez trazendo o momento da confissão de pecado e colocando que nós temos que orar pelo que nós fizemos hoje. E eu na minha mente, Senhor, me perdoa pelo que eu faço todo dia, pelos meus pensamentos, pela a minha situação diária. É vergonhosa a nossa situação diária como ser humano. E o povo de Israel mostra isso aqui. E aí o povo começa a murmurar. E dessa murmuração nos traz uma característica de uma descrença do ser humano, a murmuração. Essa murmuração, eu coloquei algumas ideias aqui, principalmente de John Piper, sobre a murmuração. Primeiro ponto, que a murmuração na vida do cristão, ele é uma barreira gigante. Ele é um obstáculo complicado psicologicamente. A murmuração, ela faz com que tudo que nós construímos em termos de oração e de petição caia por terra. Olha, você ora, você pede, você clama, você estuda, aí você murmura, pronto, perdeu tudo. Porque psicologicamente a murmuração, ela trabalha dentro do processo cognitivo do ser humano, da forma de destruir aquele sistema de confiança. A mensagem do Evangelho, quando você lê um texto e você ora, é meio que você renova psicologicamente todo um processo de qualquer coisa que você estava angustiado, por exemplo, ou você está aflito pelo um pedido. Aí meio que você se renova. Eu confio em Deus. Aí passa alguns dias, ou até algumas horas, né? Depende da situação. E começa a vir um processo da murmuração. A murmuração não é somente aquele processo padrão de estar se reclamando para as pessoas ouvir, ou se reclamando para incomodar outro, ou a negatividade ao próximo. A pior murmuração é aquela que você se reclama para você mesmo, querendo que as coisas aconteçam na sua forma, do seu jeito. Quando você coloca isso no seu coração, que as coisas deveriam acontecer da sua forma, do seu jeito, primeiro ponto, você está colocando que a soberania de Deus, ela é limitada. Depois, Deus não é soberano sobre a sua vida. Segundo, não existe descansar e confiar em Deus. Então, todo aquele ambiente de murmuração nos traz essa perspectiva de entender que não existe melhoras na minha vida. Meus irmãos, Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas ou todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse é o texto de Filipenses, Paulo falando em Filipenses sobre o Deus que supre as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. Primeiro, tem que ser espiritual. É isso aqui que é o principal. Segundo, nossas necessidades materiais do dia a dia. Terceiro, as nossas necessidades de relacionamentos da nossa vida. Então, se eu estou com o meu espiritual bem, as demais coisas vos será acrescentada. Eu vou conseguir compreender esse texto. John Piper disse para mim: Robson, tu vai conseguir compreender esse texto, que todas as coisas, elas serão organizadas, elas serão traçadas, elas serão direcionadas, elas serão resolvidas. Todas as coisas para aqueles que creem, para aqueles que entendem, para aqueles que confiam no Senhor. As demais coisas serão, todas, mas primeiro confiar no Senhor. Então, depois vem outra ideia, lá em Coríntios 10:10 traz que Paulo diz assim: pessoal, não murmureis. Não murmureis
não sejais segundo esse povo lá de Êxodo, capítulo 16. 1 Coríntios 10, 10. Não sejais como esse pessoal, como os demais. Paulo faz uma menção ao capítulo 16 de Êxodo. Então, a murmuração dentro desse ambiente, ele nos traz uma perspectiva de perca de identidade cristã. C.S. Lewis traz essa ideia da perca de identidade cristã. E nós temos que conhecer para não entrar no jogo do inimigo. É muito fácil perder a nossa identidade cristã. Quer que eu diga a você? Quantos dentro desse ambiente virtual, logo no início da pandemia, se perdeu nesse caminho? Estão tentando se achar, ficaram desnorteados. E agora, o que eu faço? Eu estava dependendo da igreja, eu estava dependendo de vir para o culto de oração, não vou mais. E agora? Eu estava dependente de vir para o domingo, e agora? Porque para eles o Deus só se encontrava se fosse no culto de oração ou no domingo. E esquecia que um dos pontos do cristianismo é se alimentar da palavra de dia e de noite. Fazer o nosso culto diário, a todo instante. Outro ponto diante dessa pandemia era a internet. Ela nos deu um ambiente gigante de lives, de mensagens, de pastores fazendo lives instante a instante. Mas é meio que as pessoas não tinham paciência de se sentar e de ouvir a mensagem do Evangelho, né? Não tem paciência. E isso trouxe também um desgaste para muita gente dentro desse ambiente espiritual. Logo no início da mensagem, da liturgia, a Raquel até citou algo bem interessante, né? E nós estamos aqui, onde tiver um ou dois reunidos, Deus estará sempre conosco. Isso é importante entender. E você em sua casa, Deus está com você, ouvindo as suas orações. O texto de Pedro, ele diz que Deus se inclina para ouvir as suas orações. Deus se inclina para ouvir as tuas orações. Eu não estou aqui colocando uma exposição da ideia, da máxima que rola, que a igreja sou eu. Olha, pelo amor de Deus, não venha com essa onda não, que a igreja sou eu. Não, nós somos templo do Espírito Santo. É diferente de ser igreja. Nós somos tijolos, como diz Pedro. Quando nos reunimos, nos tornamos a igreja do Senhor. Agora, nós somos templo do Espírito Santo. Congregai-vos. Sabe por quê? Porque quando você está doente espiritual, um sorriso, uma palavra dessa que foi colocada agora por Raquel, traz o teu ânimo. Se você estiver em casa agora, assistindo esse momento, você faz parte dos que estão aqui conosco. Você é um tijolo que faz parte dos que estão no tabernáculo. Então, somos igreja, os que estão aqui com você que está aí virtual. Agora, se porventura tu sai e não quer mais assistir porque cansou, não aguenta olhar para a tela do aparelho, já saísse do ambiente da comunhão dos santos. A não ser que a internet caia, aí Deus perdoa. Ok? Então, dentro desse processo, nós entendemos que a murmuração, ela é uma quebra da perspectiva cristã e psicológica, viu? É cognitivo. Eu vou falar sobre os antigos. A minha sogra, ela tem um negócio, Raquel, dizer assim, eu não vou para a cara dessa pessoa. Eu senti uma energia negativa com essa pessoa, né? Tem esses negócios, né? Esses presságios aí. Nem conhece a pessoa, mas meu santo já não bateu. Olha, eu vou usar um pedagógico, algumas pessoas não conhecem, mas quem é professor conhece. O próprio Vygotsky, ele traz a ideia da cognição. E interessante que um dos artigos do próprio Vygotsky, ele diz assim, que na cognição, o aluno, quando o professor vem com a carga de estresse ou problema secundário de casa para dentro da sala de aula, ele transmite isso para o aluno, e o aluno, ele como receptor, ele não mais passará a mensagem que o professor está querendo, a resposta. Então, dentro desse ambiente, você diga assim, quando o cara é um cara murmurador, que se reclama de tudo, tem quem fique perto de um camarada desse? Não fica. Você não fica, você sai logo de perto. Esse cara reclama demais, esse cara fala muito.
esse cara é muito negativo. E isso traz até uma doença psíquica para essa pessoa. Então, na perspectiva cristã, isso é um problema muito sério. Outro ponto que nós temos que entender é sobre a soberania de Deus. Augusto Nicodemos diz que se o crente que conhece, que é professa, que conhece a graça do Senhor Jesus Cristo, que entende a mensagem da cruz, se ele não compreender, se ele viver perturbado por conta das aflições, ele não conhece a soberania de Deus. É muito duro dizer isso, mas é a verdade. Vamos analisar versículo 7 e versículo 8 do capítulo 16. Olha, 7: amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para murmurarmos contra nós? Versículo 8: disse Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der a carne para comer, pela manhã o pão a fartar, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que murmureis contra ele? Quem somos nós? As vossas murmurações, deixa eu ver onde sim, as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Olha, quando nós nos colocamos como pedra de tropeço dentro dos milagres do Senhor, dentro da soberania do Senhor, e deixamos de confiar na graça, no poder, na manifestação, na sustentabilidade do Deus soberano, nós não murmuramos mais contra quem está ao nosso lado. Nós não estamos mais tirando a esperança e desesperançando o outro. Agora é diretamente contra Deus. Agora é diretamente contra Deus. E isso é difícil, isso é complicado para nós que somos cristãos. Porque a partir do momento que nós nos colocamos num ambiente em que Deus é soberano, eu escuto esse texto do Salmo 126 e murmuro contra o próprio Salmo, eu estou murmurando contra o próprio Deus. Irmãos, Deus nos sustenta todos os dias. Talvez Ele não está nos sustentando do jeito que você está querendo. Aí é outra coisa. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é como diz o versículo 21. Olhe, vocês vão colher tudo dentro da medida que necessita. O dia de hoje. O tema dessa nossa devocional é o dia de amanhã pertence a Deus. Então, eu tenho que colocar isso no meu coração. O dia de amanhã pertence a Deus. Eu poderia muito bem usar o texto de Mateus, os passarinhos, tal, as flores do campo. É um texto fantástico. Mas talvez você iria levar como uma linguagem, uma figura de linguagem, sabe? E eu prefiro que você entenda que a mensagem do Evangelho aqui, com o povo de Deus no deserto, não é diferente das nossas vidas hoje. Vivemos um deserto diário. Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, que Deus nos coloca no deserto para nos experimentar. Deus nos coloca no deserto todos os dias. Não queira ter riqueza no deserto, não. No deserto eu só preciso de um copo de água. No deserto eu só preciso de alguma árvorezinha, né? Porque tem os pontos. A gente acha que deserto é só areia, né? Mas se você for olhar a geografia bíblica do deserto aqui, também não é só areia. Então, Deus tem uns pontos de sombra para nos refrescar. Então, é isso. Deus nos coloca no deserto. Não estou dizendo que eu não sou contra a riqueza, não. Se você trabalha, se você estuda, se você tem sonhos, objetivos, se consegue alcançar, só lhe deu glória. Amém. É para a glória do Senhor. Sempre para a glória do Senhor. Mas a necessidade principal é o dia após o outro. É um dia após o outro. Porque o amanhã sempre pertence a Deus. O Salmo 23, ele é sempre para o amanhã. O hoje já foi resolvido. O amanhã agora pertence a Deus. E você dominar isso, eu esqueci o nome do autor agora, para não falar uma besteira agora, né? Mas eu esqueci, Thomas alguma coisa, que é um puritano inglês. Ele coloca nos seus artigos, a revista O Puritano, dizendo que o amanhã, por pertencer a Deus, eu tenho que descansar.
é uma criança. Uma criança, ela confia no pai. Uma criança, ela sabe que vai ter a sua comida toda horazinha ali. A minha criança tem 2 anos, ele sabe que a cada 2, 3 horas ele vai estar sendo sempre alimentado. Há 2 a 3 horas, sempre vai estar sempre bem alimentado, né? Ele confia, ele não precisa, criança não precisa estar preocupado não. Por isso que o texto, quando trata, o próprio Cristo nos trata como crianças, dentro do nosso processo de inocência, o próprio criança, dentro da nossa questão da pureza, é compreender que Deus, Ele nos sustenta e nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Ele vai nos sustentar. É só tranquilizar e confiar em Deus. Ninguém morre de fome, ninguém fica no frio, porque o justo nunca, isso é uma palavra que ela nunca se colocou, passa por vergonha essa palavra, essa mensagem. O justo nunca mendigará o pão. Então é isso, dentro desse entender que o dia da manhã pertence a Deus, é saber que a minha perspectiva cristã, eu não posso trazer para a minha cognição a murmuração. E também compreender que o pão dos céus, ele desce a cada instante. Deus nos sustenta, o maná do alimento nos sustenta. Olha, o povo de Israel caminhou 40 anos. Gerações, a geração de Moisés, a geração de Josué e Caleb, ali no deserto, foram sustentados durante 40 anos. Nós somos sustentados até enquanto estivermos aqui na terra. Deus sustentará nossas vidas e sustentará a nossa descendência, a nossa geração. É importante compreender que diante mesmo nós reclamando, mesmo nós murmurando, ainda existe a misericórdia do Senhor, que Ele escuta as nossas orações. O versículo 9 nos diz assim: então disse Moisés a Arão: dizei toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois Ele ouviu as vossas murmurações. Olha, pessoal, vá até a presença de Deus, porque Ele ouviu as vossas murmurações. Em texto mais arcaico, é do mesmo jeito, as vossas murmurações. Então, pessoal, igreja do céu, igreja da terra que está aqui presente, está aí no ambiente virtual, Deus escuta a nossa miserável murmuração. E Ele ainda, isso é misericórdia do Senhor, a pura misericórdia do Senhor. É interessante porque Paulo diz assim: olha, o povo do deserto que reclamou, que murmurou, foram exterminados. Principalmente aquela família de Coré, se não me engano, né? Que reclamava, fazia as coisas todas erradas e foram tragados pela terra. Olha, essa mensagem, quando eu disse logo no início, que nós temos que só conhecemos uma mensagem como essa quando nós acreditamos em Deus, sabe por quê? Porque ela está embasada dentro desse versículo aqui, versículo Hebreus, dentro de Hebreus aqui, deixa eu achar aqui o texto de Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esta é a nossa convicção, a certeza das coisas que eu não espero e estar convicto das coisas que eu não vejo. Essa é a confiança em Deus. Eu quero confiar no Deus soberano, é isso aí. Isso é mensagem para quem conhece a cruz do próprio Cristo, John Stott. Outro ponto importante é entender que diante de tudo isso aí, no versículo 16 do capítulo 16, diz assim, ó, versículo 16, e esta é a ordem do Senhor: colheis dele cada um conforme o que pode comer, um homer, ou então um jarro, por pessoa ou por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para que os que se encherem na sua tenda. Então,
versículo 36. Um jarro, ou gomer, é a 10ª parte dela, ou seja, é um pequeno jarro. Então cada um pegava um pequeno jarro e colhia desse maná, dessa fartura, desse alimento, dentro da necessidade de cada pessoa. Nada de alvoroço, nada de agonia, dentro das necessidades de cada pessoa. E aí, pessoal, é interessante compreendermos que nesse aspecto Deus nos traz o entendimento que nós temos que saber que é a necessidade, Ele é suprir a nossa necessidade, e não ser aquilo que o desejo do nosso coração ou que o mundo nos passa. Isso é um ponto muito importante. O pastor da igreja presbiteriana, se salvo me engano, Cuiabá, e tem um canal da igreja presbiteriana em Cuiabá, o reverendo pregando, e ele mostrando que dentro desse ambiente cristão, muitos crentes hoje, eles estão sofrendo por querer aquilo que Deus não promete, por conta que as pessoas estão mais influenciadas e mais a receber o que a mídia nos passa do que a mensagem de Deus nos passa. A mídia está tirando o foco da mensagem. Por exemplo, estamos vivendo por um processo pandêmico de todas as formas, tanto da saúde como do ambiente organizacional da nossa política. As pessoas estão aflitas com isso, estão agoniadas, estão perturbadas, né? Por conta que a mensagem externa secular está tomando de conta da mensagem que diz assim, que Cristo vai nos sustentar. Cristo vai nos sustentar dentro da medida recalcada, dentro de um procedimento pessoal, dentro da necessidade de cada um. Deus nos sustenta, dentro do descanso, dentro da tranquilidade. Então, diante desse ambiente, a mensagem do Evangelho, ela está ficando em segundo plano, e nós estamos colhendo o que a mídia nos passa. E isso é muito sério para nós que somos cristãos. Nós não podemos perder a nossa identidade cristã. Qual é a nossa identidade cristã? Segundo Calvino disse, a nossa identidade cristã é conhecer o amor de Deus, conhecer a misericórdia de Deus, saber que Deus nos sustenta e saber que eu sou eleito e escolhido. Olha, saber que eu sou eleito e escolhido do Senhor é importante. Saber que Deus nos sustenta, saber o amor de Deus e a misericórdia de Deus, saber que eu sou eleito, saber que Deus é soberano, isso é nossa identidade. Por isso que o mundo não tem identidade cristã, porque o mundo não conhece a mensagem do Evangelho. O mundo ainda está no lamaçal do pecado, dos seus delitos e pecados, dentro das suas racionalidades. Porque o que tem de filósofo é grande dentro desse ambiente do mundo. O que tem de lives hoje dentro desse ambiente filosófico, tentando entender o que está acontecendo. Eu não tenho que entender o que está acontecendo. O Evangelho, a Bíblia já vem nos dizendo faz muito tempo. Eu só tenho que aceitar e passar por isso. Eu estou passando por isso, porque meu lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Igreja do Senhor, entenda, o nosso lugar não é aqui. Não coloque o seu coração naquilo que não se deve. Coloque o seu coração naquilo que é necessário, porque Deus nos sustenta. A nossa salvação em primeiro lugar, depois as demais coisas será acrescentada. O amor de Deus em primeiro lugar, as demais coisas será acrescentada. A graça de Deus em primeiro lugar. Então, Moisés conclama ao povo no versículo 9, olha, chegai-vos à presença do Senhor, e Ele ouviu as vossas murmurações. Isso é importante entender. É entender também a ordenação de Deus, a porção de Deus a cada dia. Deus nos traz esse entendimento dessa porção dia após dia. Cada um coloque e pegue essa colheita de acordo com o que é necessário. Cada um pega o seu jarro, cada um pega o seu ambiente e se coloca aquilo que é necessário. É interessante porque nós estamos aprendendo muito, né? E nós estamos vendo, por exemplo, toda sexta-feira não, a cada 15 dias, na sexta, tem um Sextou com Cristo. Inclusive, já logo fazer o merchan, sexta-feira, Sextou com Cristo. Procure Juarez e Raquel no privado, do Facebook, do Messenger, do WhatsApp, eles vão pegar o contato de vocês, o reverendo Erivan também.
Sextou com Cristo. E nós estamos aprendendo muito. Sabe por quê? Porque, sabe o que é que percebemos no Sextou com Cristo? Que a maior necessidade é o lar. A maior necessidade é o lar. Os relacionamentos estão sendo destruídos porque as pessoas estão colocando seu coração nos bens. Nos cartórios hoje é assim. As pessoas estão chegando para casar nos cartórios e estão fazendo já a separação de bens no cartório. O que é meu, é meu. O que é dela, é dela. Olha, coração não vem, já não começa certo. Os relacionamentos hoje, eles estão começando assim. Cada um está investindo o que é seu. Olha, eu estou investindo aqui o meu dinheiro. Então você não precisa investir nisso aqui não. Porque isso aqui é meu. Porque se um dia eu me separar, isso aqui vai ser meu. Olha só como está ficando. Então não vai dar certo. O coração já está em outro lugar. O coração não está em família. A família está em segundo plano. A mídia está colocando família como secularidade. E eu estou recebendo isso da mídia. A família é secularidade. É secularidade desse ambiente, esse ambiente fútil, segundo plano. Eu estou colocando isso. Eu casei. Eu moro numa casa e minha esposa mora em outra. Eu vou para lá, vou curto com ela, vem para minha casa. Se der certo, deu. Se não der, eu vou ficar no meu canto e ela fica no dela. Não acabou-se. Já o casamento, já é um relacionamento destruído. O coração está em outro lugar. A fartura de Deus aí é outra coisa. Está muito longe do nosso pensamento. Eu tive numa reunião de escola. Ultimamente, quem é professor sabe como é, né? Só vive em reunião de escola, né? Virtual. E a gente vê, né, os professores tudo apavorado, agoniado, perturbado, entrando em crise. A Secretaria de Educação agora abriu um sistema de tratamento psicológico para professores. Os professores entrando em crise, César. Então, assim, os professores, tudo louco, tudo passando mal nas reuniões, sabe, vomitando em cima da frente da tela do computador, porque não aguenta mais o dia todinho. E eles esquecem. Sabe por que eles esquecem? Não é nem que esquece. Vou até retificar a minha palavra. Eles não conhecem a mensagem do Evangelho. Primeiro, as coisas do Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas. Isso para mim é segundo plano. Para mim é segundo plano. O que tem de professor que morreu. Da plataforma que eu faço parte, morreu uma professora. Uma semana seguinte, Raquel, já foi substituída. Acabou. Está vendo? Então, eu tenho que compreender que a minha perspectiva cristã, dentro desse pensamento que Deus sustenta a minha vida dia após dia, porque o dia de amanhã pertence a Deus, é saber que eu tenho que compreender e confiar na soberania e na porção do Senhor Jesus Cristo. A lição que o texto traz para nós, aqui no versículo 19, diz, Moisés disse, olha, ninguém deixe dele para amanhã, olha, não deixa nada para amanhã, aproveita o momento agora. Aproveita agora, porque o amanhã pertence a Deus. Versículo 20, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e quando deixaram para o dia seguinte, o negócio estragou. E tudo que ficou para o dia seguinte estragou. Ficou cheirando mal, etc, etc. O cerne de verdade, a alma desse versículo, é dizer, olha, Deus está sustentando agora, não se preocupe com amanhã não guarde não. Não faça como o cara que pega a moeda e enterra, não, para esperar o homem chegar, não. Multiplica, faça alguma coisa, resolva agora, o momento é agora, amanhã pertence a Deus. Descansa o coração, descansa a tua alma, descansa a tua mente, teu psique, a tua cognição, ela tem que estar sempre, a imunidade espiritual ela tem que estar sempre forte. Prepara a tua imunidade espiritual, porque a pandemia espiritual vai te matar, e te mata mesmo. Não tem boquinha não. A alma do homem morta é um homem perdido na face da terra. John Piper traz o pensamento. John Piper eu gosto de citar o nome dos personagens, Pia. Ainda bem que eles não conhecem português, né? Então, eu gosto de citar o nome desses homens cristãos para vocês terem interesse, procurar e buscar ler. Agora que está sendo tudo gravado, você pode dar pausa e ir lá e anotar. Para você ler, John Piper nos traz a ideia de um pensamento de sabermos que nós estamos assegurados no Evangelho. Não podemos morrer com as ideias filosóficas do mundo. Não podemos matar a nossa alma. Pertencemos ao Cristo da cruz.
aquele que morreu e ressuscitou, ao Deus de Moisés, mas ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Abraão explicou tudo isso a esse povo. Abraão escreveu tudo isso a esse povo. É entender que as nossas necessidades, elas estão nas mãos do Senhor. Versículo 15: vendo os filhos de Israel, disseram uns para os outros: o que é isso? Pois não sabia o que era isso. E disse Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O povo ficou alegre. Mais uma manifestação de Deus, Elinho, porque até então o povo não tinha visto isso, descer a sustentação do alto para o povo, e aquela neblina fazer com que aquela situação acontecesse. Mais um milagre de Deus no povo de Israel. Quantos milagres Deus faz nas nossas vidas? Então, é entender que Deus nos sustenta ontem, hoje e eternamente. É entender também que esse maná do céu nos traz a compreensão da soberania de Deus. Versículo 22: ao sexto dia colherão pão em dobro, 2 jarros ou homeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Então, compreender que Deus é soberano em nossas vidas. Então, se teu coração está abatido, se tua alma está inflamada, se tua mente está cansada, se tu está desgostoso ou desesperançado, a partir deste momento, entenda que Deus, Ele se preocupa com você hoje, amanhã também. Agora, eu tenho que entender que Deus me sustenta hoje e amanhã Deus me sustenta também. Então não tem para que estar me preocupando. Mas planejamento, nós fazemos planejamento. Oxe, um homem sem planejamento, vou citar um filósofo aqui, o próprio Aristóteles. Um homem sem planejamento é uma partícula no universo perdida, né? Tem que planejar. Mas planejamento não é a resposta de Deus, não. Planejamento é algo meu, pessoal. A resposta de Deus é outro. E outro ponto bem importante, versículo 35, nos diz assim: comeram os filhos de Israel o maná 40 anos até entrarem na terra de habitação, e comeram maná até chegar aos termos da terra de Canaã. Então, as necessidades de Deus foram supridas dia após dia, até chegar na terra prometida. E aí você diz: chegou na terra prometida, parou? Sabe por que não parou? Porque Deus está nos sustentando até hoje, continua nos sustentando, por isso que não parou. A confissão de fé de Westminster, em relação à providência de Deus em nossas vidas, ele nos diz: a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes. Também, de modo muito especial, Ele cuida da igreja e tudo dispõe ao bem dela. Então, meus irmãos, diante desse texto de Êxodo, capítulo 16, Deus nos sustenta todos os dias, hoje, amanhã e eternamente. Amém? Passo a palavra para o nosso presbítero Juarez. Amém, amém. E como o Senhor nos ensina, né? Lá em Filipenses, Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que bênção, né? Promessa sobre promessa. E como o nosso amado presbítero falou, muito bem, ele escolheu um versículo apropriado para a gente entender que o Senhor nos dá o que nós necessitamos para o dia de hoje, para o momento. É assim que o Senhor tem suprido as nossas vidas. E nós louvamos a Deus pela sua vida, Robson. Que o Senhor continue o enriquecendo, continue o ensinando para nos ensinar também. Fomos abençoados. E eu convido a minha amada esposa, que ela é quem vai apresentar os nossos pedidos de oração, pagar o preço. Amém, irmãos. E como hoje é um culto de oração, nós aqui temos alguns pedidos de oração e mais um de agradecimento, né?
E nessa noite a nossa irmã Marlene, eu acredito que é Marlene de Mozart, agradece as orações. Nós oramos por ela alguns dias, pela questão de saúde dela, do irmão Mozart, e nessa noite ela agradece pelo muito que o Senhor tem feito. O Senhor tem ouvido as orações dela, né? Mas além dessa, nós temos algumas pessoas que estão necessitando de nossas orações. A nossa irmã Elisete, a tia de Cezinha, por quem nós sempre temos orado. Dalvanira é uma jovem senhora lá de Caixa d'Água. E Nininha, a mãe de Daiane. Todas três estão lutando contra um câncer, cada um em um lugar diferente. Mas o Senhor é o médico dos médicos, é aquele que faz conforme a vontade dele. Diminui as dores, afofa o leite e cuida, né? Então vamos orar por essas 3 pessoas. E essas 3 pessoas que estão pedindo por cura para o câncer, né? Pelos seus tratamentos, eu vou pedir que Samuel e que Cezinha, no momento certo, orem por essas 3 pessoas, amém? Continuar também orando pelo nosso irmão Orlando de Nicinha, que nós sabemos que na vida dele, cada dia é uma vitória, né? O Senhor tem sustentado ele, sua vida, e vamos continuar orando pelo irmão Orlando. E Juarez vai orar pelo irmão Orlando. Mateus é um jovem, filho de uma irmã evangélica também, mas ele está desviado dos caminhos do Senhor, foi preso recentemente, já foi liberto, e a gente adotou esse jovem em oração, e eu peço que vocês também adotem, porque só sabe o que é ter um filho distante dos caminhos do Senhor, quem é pai e já tem filho crescido fora da presença do Senhor. Então vamos orar por esse jovem Mateus, para que o Senhor traga ele de volta aos caminhos de Deus. Nós também vamos orar pela irmã Sandra Barros, que está pedindo oração nessa noite. Ela não disse a razão, mas o Senhor conhece. A irmã Leidinalva Custódio pede oração pela sua família, uma oração de libertação. Jaque Aquino está pedindo oração por sua irmã Daiane e pelo noivo dela. E Gerson Severino da Silva também pede oração pela vida dele e nos diz que tem acompanhado todos os cultos. E nós sabemos que esse culto online tem abençoado várias vidas, né? Aquelas que estão aqui e aqueles que não estão aqui, mas que também têm sido alcançados. Então, esses que eu já disse por quem irão orar, orem em nome de Jesus. Eu peço que Gorete ore por Daiane, o noivo dela, que é a irmã de Jaqueline. Eu peço que a irmã da Luz ore pelo irmão Gerson. Deus sabe a razão, né? Mas ele também pede que peça pela família dele. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Por Mateus, eu peço que Robson orem por esse jovem chamado Mateus. Por Orlando, que Elinho ore pelo irmão Orlando. E que todos nós possamos colocar nas nossas orações o parto da nossa irmã Claudinha amanhã. Para que o Senhor Jesus tome a frente. Que assim como foi até agora, seja a conclusão e que essa criança venha em paz. Então vamos orar. Fique da forma como você desejar. E vamos orar nesse momento. Paizinho querido, Pai amado, eterno e soberano Deus, Pai, como é maravilhoso encerrar o nosso dia em Tua casa, em Tua presença, Deus, rendendo graças ao Teu nome e entendendo, Pai, que se nós chegamos até aqui e aqueles que estão em casa ouvindo Tua palavra estão lá, porque a Tua mão tem protegido, tem guardado e tem livrado do mal, Pai. Muitos hoje estão ocupando um leito em um hospital, mas o Senhor, com mão forte e poderosa, tem nos guardado, sustentado as nossas vidas, e nós te damos graças nessa noite por isso. Assim como nós também te damos graças, Senhor Deus, pelos irmãos que ofertam esse culto em ações nessa noite, porque o Senhor já diminuiu suas dores, já os tirou do leito, já os guardou e os levou para casa, Pai. Porque a Tua mão poderosa tem feito isso. Mas nessa noite, Pai, nós queremos também te apresentar a vida de Elisete, a vida de Dalvanira, a vida de Nininha. Essas 3 mulheres, Jesus, têm sentido na pele a dor, Senhor, da enfermidade, a dor que o câncer tem causado em suas vidas.
Mas, Pai querido, maior câncer é a ausência de Ti. Maior câncer é o distanciamento que o homem pode ter de Ti. Jesus, que essas vidas sejam visitadas nesse momento por Ti, Pai querido. Que elas possam sentir a Tua paz, inundar os seus corações. Que nessa noite, Jesus, aquele leito seja afofado e que aquela mente encontre descanso e consigam dormir o sono que só o Senhor consegue nos garantir. Pai Santo, se tiver na Tua vontade e no Teu querer, cura essas mulheres, Pai. Se está na Tua vontade que passem por cirurgia, como é o caso de irmã Nininha, Pai, leva ela àquele centro cirúrgico, providencia para ela tudo o que ela necessita e que logo, logo, Jesus, ela possa sair de lá, de posse e de vitória. Cuida de cada uma, Jesus, da maneira como Te apraz, mas leva paz ao coração de cada uma das Tuas filhas que creem em Ti e têm se colocado em Tua presença. Paizinho, nós também Te pedimos por Mateus, aquele jovem que cresceu em Tua presença, ouvindo a respeito da Tua palavra, mas que um dia, ouvindo o chamado do mundo, se distanciou. Hoje tem sofrido e levado sua família ao sofrimento. Mas a Tua palavra manda ensinar a criança, e quando ela for velha, mesmo que ela se distancie, ela não vai se esquecer. Então traz a lembrança daquele jovem, Pai, tudo que ele ouviu durante a sua vida, e no tempo determinado por Ti, Jesus, traz ele de volta para a Tua casa, dá sabedoria àquela mãe, dá paz a ela. Paizinho, nós também Te apresentamos Orlando, Pai, que todos os dias as Tuas misericórdias sejam renovadas sobre a vida dele, que o Senhor continue cuidando, guardando e abençoando a vida dele de todo o mal, Senhor Deus. Dá sabedoria a ele para suportar o que ele necessita, e dá sabedoria a Licinha, dá sabedoria a Isabel, Jesus, para ser suporte na vida dele nesse momento, Pai. Nós também Te pedimos, Senhor Deus, por Sandra Barros. O Senhor sabe qual a necessidade da Tua filha, da Tua serva. Visita ela nesse instante, Jesus, levando principalmente a Tua paz ao coração dela, porque por meio da Tua paz, Jesus, ela vai conseguir esperar a resposta que vai vir de Deus para a sua vida. Abençoa também a vida de Lady Nalva, Senhor Deus. Cuida da vida dela e de sua família. Tu sabes, Jesus, o que a casa dela, o que a família dela necessita, porque nós não sabemos onde ela mora, não sabemos nada a respeito dela, mas o Senhor sabe absolutamente tudo. Então visita aquela casa, Senhor Deus, e retira dali, Jesus, o que não Te agrada, e leva a Tua paz e a Tua presença constante, Pai. Também Te apresentamos Daiane, Senhor Deus, o noivo dela, e Te pedimos, Jesus, que o Senhor cuide da saúde deles, que o Senhor cuide da vida deles, que o Senhor cuide dos planos e do futuro deles, mas que, sobretudo, Jesus, a Tua vontade seja feita na vida deles, e que no tempo de Deus, aquilo que eles esperam, se for de Tua vontade, se realize e se concretize. Também Te apresentamos, Jesus, o Teu servo Gerson, Pai, que tem sido um servo fiel, tem assistido os cultos online, Pai, tem sempre estado presente conosco, e nessa noite ele pede por sua vida, e nós entregamos a vida de Gerson em Tuas mãos, e Te pedimos que o Senhor cuide da vida dele em todas as áreas que ele necessita, mas principalmente, Jesus, cuida do seu espírito. Faz com que dentro dele, Jesus, seja gerada uma necessidade de Deus, e que cada dia ele leia mais a Tua palavra, ore mais a Ti e Te busque mais e mais, Senhor Deus, para que dessa forma ele possa desfrutar de uma paz que só o Senhor Jesus pode dar. Paizinho querido, nós também Te apresentamos a nossa irmã Claudinha. O Senhor foi fiel com ela durante todos os meses de sua gestação. E hoje, Senhor Deus, é o dia que antecede a chegada de mais um filho, de mais um presente de Deus para a vida dela. Usa cada um daqueles médicos no centro cirúrgico, Pai. Que ocorra tudo bem com ela, tudo bem com aquela criança, Jesus. E que logo a casa dela possa experimentar ainda mais alegria e paz com a chegada de mais um filho. Abençoa a Tua serva, abençoa a vida dela e abençoa aquele lar. Também Te pedimos pelo pastor, por Sandra, por Júlia, por Eric. Jesus, abençoa eles nesses dias de descanso, Pai. Que eles possam desfrutar, Senhor Deus, da paz que o Senhor colocou em seus corações. Cuida deles, livra eles do mal, cuida de sua casa aqui, Pai. E que no dia do seu retorno o Senhor possa trazê-los em paz também, Senhor.
Abençoa cada irmão que está aqui nessa igreja nessa noite. Abençoa cada família que está aqui representada, Pai. Abençoa cada irmão que está em casa e cada uma das famílias que estão representadas por aqueles que estão em casa. Senhor Deus, visita cada um de nós, Pai. Entra em nossos lares, Jesus amado, levando paz, levando tranquilidade, dando a cada um de nós livramento e sabedoria da parte de Deus. Senhor, obrigada por tudo que nós ouvimos em Tua casa nessa noite. Obrigada, Senhor, por Tu trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, de que o Senhor é o Deus do hoje, do amanhã e será eternamente. E o pão nosso Tu nos dás a cada dia, Pai. Então que a cada dia, Senhor Deus, a Tua palavra possa nos alimentar, que a cada dia, Senhor, a nossa necessidade do alimento e financeira possa ser suprida, porque o Senhor é aquele que zela pela Tua palavra. Obrigada por tudo, Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos dá uma noite de descanso tranquilo. Isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos.